Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vim iniciar com vocês um vlog de produção de um jogo de cozinha. O modelo eu não vou saber falar pra vocês, gente. A primeira vez que eu fiz essa peça, né, esse modelo, eu fui pegando bases, né, aquela base tradicional que tem os bloquinhos de 3 pontos altos intercalados, depois vindo com bico aí quase russo, bico russo. Então, assim, eu não segui videoaula, tá? Mas se eu ver alguma videoaula parecida, eu deixo aí na descrição pra vocês. Aqui, gente, nossa, a cor tá estourando. Aqui eu utilizei pra flor, eu utilizei o abacaxi, tá? Não tá focando. A cor abacaxi e o verde folha. Eu acho que é porque tá focando ali atrás. Pronto, focou. O abacaxi e o verde folha, gente. Fiz aqui 23 flores. Então, vai ser 17 para passadeira e 3 para cada tapetinho. Aqui eu coloquei esse nó, eu amarrei esse negocinho aqui, porque assim, essas aqui eu fiz com o fio 6, o abacaxi, a cor abacaxi para dar. Então, eu passei aí, fiz com a agulha 3,5, na verdade. Agulha 3,5 pro fio dar pra fazer mais que 4 florzinhas. E aí, eu acho que deu pra fazer 5 flores, gente. E aproveitei e passei no verdinho também, agulha 3,5. Então, essas aqui, tanto a flor quanto o verdinho, foi na agulha 4. E essa daqui na agulha 3,5. Por isso eu coloquei pra mim não utilizar na passadeira, porque a passadeira precisa ficar grande, gente. E o meu fio abacaxi acabou. Eu utilizei um novelo para essa produção. Então, acabou. Eu vou ter que fazer a união da cor da base. A base, essas flores aqui, precisa dar mais ou menos uma medida de 1,85 m, gente. Então, assim, 1,85 m não, 1,80 m, mas 1,85 m, 1,80 m mais ou menos. Então, né, por isso eu preferi fazer na agulha 4, porque dá uma crescidinha. Aqui eu vou utilizar essa sobra do cru, né, esse cone aberto, mesmo lote, pessoal, ó, lote 1108, aqui, lote 1108 também. Aí, eu vou utilizar aqui esse fio, né, da Berli, 1,8 kg. Optei, gente, por usar esse cone aqui de 1,8 kg nessa produção. Eu tenho um cone aberto de preto e tenho mais 2 quilos, tipo assim, separado. Mas eu optei por pegar esse aqui porque eu sei que eu vou usar muito, gente. A cor predominante dessa peça é o preto. Então, pra não, tipo assim, abrir esse cone pra uma outra produção que vai ser menor, e aí vai ficar esse cone aberto, que às vezes não dá nem pra mim colocar um saquinho, eu optei por usar este daqui aqui, que eu sei que vai muito, se não tudo, né? Porque só a passadeira é 2,30 m e vai os 2 tapetes menores. Então, eu decidi abrir, que eu vou abrir esse de 1,8 kg. E aí, eu vou iniciar essa produção, tá? Vou fazendo as bases e aí depois, quando eu já tiver com as bases um pouco adiantadas, eu volto e atualizo vocês, tá bom? Então, eu peço que vocês me acompanhem até o final desse vídeo. Alguns momentos depois. Voltando aqui, pessoal, para atualizar vocês desse vlog de produção do jogo de cozinha com uma passadeira gigante. E, gente, eu já estou com as bases prontas, tá? Aqui já tá bem grande, aqui está dobrada e olha, bem grandinha, tá? Aqui eu não cheguei a usar as 17 flores, tá? Me sobrou duas. Ó, então aqui nessa passadeira eu utilizei 15 flores e deu 1,77 m, mais ou menos. Eu não usei mais uma, porque se eu usasse mais uma, iria pra 1,88 m. Mais ou menos isso, gente. E aí eu não queria que ficasse, assim, maior do que 2,30, porque na minha cabeça, assim, se eu não perguntei pra cliente, né, mas, por exemplo, se o lugar que ela vai colocar essa passadeira é só 2,30, se ficar maior, vai ficar estranho. Se ficar um pouco menor, vai ficar bom. Então, assim, eu acredito que vai ficar num tamanho bom. Eu não acho que vai ficar menos que 2,20 m, não acho. Então, estando aí nessa medida de 2,20 m, fica um tamanho bom, tá bom? Então, tô aqui com com a passadeira. Passei 6 carreiras, olha, aqui o de leque mais 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, foi demorada, gente. As últimas carreiras foram quase, tipo assim, pra fazer aí, cada carreira, mais ou menos 30 minutos cada carreirinha. Tipo, mais ou menos quase as duas últimas, assim. Então, foi bem demorada. Agora, essas aqui foi bem mais rápida, né? Claro,
tapetes comuns com 3 flores. E aqui eu fiz com 5 carreiras, tá bom? A passadeira eu vou fazer mais ou menos com 11 ou 12 carreiras. Normalmente minhas passadeiras, meus tapetes, todos aí é só com 10 carreiras antes da carreira fechada. Porém, aqui na passadeira, com 11 eu sei que já vai ter. Porque aqui eu fiz com 6 e aí no preto eu pretendo colocar com 5 carreiras. Então, eu vou ver depois que eu já tiver... Quando eu estiver passando o preto, quando chegar aí, que eu tiver passado as 5 carreiras, eu vou medir pra saber se já vai ficar numa largura boa, tá? E aqui, esses aqui eu vou colocar 10, né? Porque eu sei que vai ficar aí pelo menos 50 centímetros de largura. Ou 48, que é uma medida boa para tapete de porta. A largura aí, né? Então, gente, agora eu vou utilizar a cor preta, tá? Já vou abrir ela. Já vou abrir para estar utilizando nessa produção aqui. Depois eu vou pingar um pouquinho de cola, gente. Minha cola tá longe. Mas eu vou pegar um pouquinho de cola, que agora eu tô fazendo, tipo assim, eu coloco dentro aqui, já tava colocando já faz um tempo. Porém, às vezes a gente acaba soltando. E aí, devido a alguns cones, eu tava procurando o rótulo, não tá achando pra saber o lote. Alguns tem, só que aí agora eu tô pingando uma colinha, colo aqui dentro e aí pronto, não perde, tá? Por exemplo, dos bandeirantes, eu já fiz isso pra não ter problema de confundir os bandeirantes. Apesar que bandeirantes, ele tem o conezinho azul, a partinha, a bordinha azul em cima, então não fica difícil de identificar. Porém, às vezes no da Berli, no da FFA também tem a bordinha azul, então acaba ficando confuso, né? E, gente, a cor cru, eu zerei aquele cone. Eu zerei esse cone praticamente, eu acho que foi só foi na passadeira. Se eu não estiver enganada, foi a passadeira toda pra zerar. Não, sobrou um tiquinho, gente, que eu iniciei o tapete. Pronto, lembrei. Sobrou um pouquinho de nada, já tava dando pra ver o cone. E aí deu pra iniciar um dos tapetes menores. E aí abri um cone e já utilizei uma quantidade até razoável, né? Mas tem muita coisa aqui ainda. E agora o cru eu acho que eu só vou usar pro picô e pra carreira de ponto alto fechada. Então não vai mais tanto cru assim, né? Apesar que a passadeira é gigante, então vai uma certa quantidade de material, tá? Então, gente, deixa eu colocar esse cone pra cá. Eu vou dar início na produção, continuidade nessa produção, tá? Tô cronometrando pra mim saber mais ou menos quanto tempo que eu vou levar pra fazer essa produção. E aí, depois eu volto atualizando vocês, tá? Volto aí quando eu já tiver essas peças um pouco mais adiantadas, tá bom? Finalizei, gente, o jogo de cozinha. Esse modelo tá perfeito, perfeito, perfeito. E eu já vou mostrar pra vocês com mais detalhes, aberto em cima da mesa, tudo certinho. Porém, vamos aí mostrar aqui, né, gente? Porque eu sempre, quando eu finalizo uma peça, eu gosto de voltar eu mesma mostrando, né? Ai, gente, finalizei e tudo mais. Eu não costumo fazer o vlog todo em cima da mesa. Tem peças que, tipo assim, eu faço a abertura do vídeo em cima da mesa. Eu tento, assim, sempre que eu lembro, quando a mesa tá tudo certinho, sempre que eu lembro, eu faço a abertura, faço partes, assim, em cima da mesa. Porém, não é sempre que eu lembro. Então, às vezes, o vlog todo eu aparecendo e no final, em cima da mesa, tá? Mas olha só, finalizei essa lindeza, gente. Eu amei esse resultado. Pessoal, eu acho que eu vou arrancar as minhas unhas, porque ó, essas duas aqui já saíram. Então, acho que eu vou arrancar essas aqui, vou deixar sem esmalte, eu passo só, tipo, vou passando uma basezinha, não sei, vou deixar curtinha e qualquer coisa eu vou pintando. Aqui, a outra peça. Eu ainda não pesei, gente, não pesei, não tirei medida, né, pra saber. Só da passadeira, que quando eu finalizei, eu medi tudo certinho, mas foi só. Então, quando for mais tarde um pouco, eu vou medir direitinho. Ó, e aqui, por fim, a passadeira. A passadeira eu finalizei na minha tarde, tá? No caso, o bico, gente, faltou o bico, eu levei aí pra fazer esse bico mais de 2 horas. Isso mesmo, mais de 2 horas o bico a partir daqui, dessa argola de 9 pontos altos. Então, é bem demorado, gente. E tá dobrada. Eu vou na casa da minha mãe, e aí eu vou ver se eu consigo filmar pra vocês. Vou ver se eu consigo estar filmando pra vocês ela aberta no chão, porque assim, ela vai ficar totalmente dobrada em cima da mesa, tá? Totalmente. Então, eu vou ver se na casa da minha mãe, se eu lembrar de gravar um takezinho pra deixar aí no final do vídeo pra vocês, tá? Porque eu não sei se eu vou conseguir.
E deixa eu pegar ali o material pra me mostrar pra vocês o que me sobrou, tá bom? Pronto, gente. Olha do preto. Eu abri um cone de 1,8 kg e olha o que me sobrou do preto. Pouca coisa, né? Tipo assim, um cone de 1,8 kg, mas pelo tamanho da passadeira tá tudo certo também. Aqui, gente, me sobrou 545 gramas. Tirando aí, supondo 45 gramas de cone, então aqui tem 500 gramas de fio. Aqui é o cru, porém o cru eu utilizei para outras produções. Eu utilizei, gente, na verdade para outras não. Eu acho que eu só fiz essa base aqui. Eu acho que foi só. Eu não tô lembrada de outra produção que eu fiz nesse meio tempo, tipo assim, que foi cru. Então foi só isso, tá bom? Então, é isso. Do verdinho, foi esse daqui. O abacaxi, gente, eu nem sei onde eu coloquei a sobrinha, mas um fiozinho mínimo, que eu nem sei se dá pra fazer um ou dois miolos. Fio mínimo, tá? Então, é isso. Agora, fiquem aí com o resultado das peças. Gente, olha só a perfeição dessa peça. Juro pra vocês, eu amei confeccionar esse modelo. Eu amei ter feito esse bico todo no preto praticamente, mesmo tendo feito esse relevo aqui. Gostei bastante do resultado, tá? E aqui, passei só o cru, né, no picô. E olha que perfeição. Lindo, gente, juro, tô apaixonada. Simplesmente perfeito. Olha. Aqui essa peça eu não vou abrir, tá? Porque é igual, gente, então não vou abrir. E tá dando uma estourada na cor. O preto não tá tão preto igual tá aqui pra mim, né? Mas tá dando uma estourada, mas ainda assim, gente, tá muito bonito mesmo a cor. Esse tapete ficou medindo 75 por 52. E o peso dele foi de 496 gramas, gente. Isso aí ficou bem pesadinho, né? Mas também eu acho que não ficou tanto assim, já que a base é unida no cru. E aqui eu utilizei a agulha 3,75 em todo o tapete, tá? A partir do cru aqui, eu usei a agulha 3,75, então gostei bastante. Foi praticamente aí como se eu tivesse usado uma agulha 4. Então, depois eu vou fazer o teste usando ela em um tapete tipo mari, tipo alguma peça assim, ó, que não vá a união no verde, tá bom? Agora eu vou tirar aqui esse e vou colocar a passadeira, gente. Mas olha só esse resultado. Que perfeição. Deixem nos comentários o que vocês acharam, que eu vou ficar muito feliz em saber a opinião de vocês, tá? E eu tava em dúvida, né? Tanto no tapete, nesse daqui, quanto na passadeira, como seria a contagem das minhas argolinhas, medo de não dar certo, porque aqui não tem tulipas, né? Que eu sou acostumada a fazer esse bico em tapetes com tulipas. Então eu fiquei com certo receio, mas agora eu vi que deu super certo, né? Na parte reta, pelo menos nesse daqui, né, gente? Tipo assim, tendo a união no cru. Pode ser que em outro não fique muito bom, né? Mas aqui, normalmente no tapete Ellen, na parte reta eu pulo 3 pontos altos também, tá? E aí, aqui eu faço igual, 2 pontos altos, 1 ponto alto e 2 pontos altos. Já nesse daqui, eu fiz na parte aqui, na argola maior, 4 pontos altos e nos outros dois, da mesma forma que eu sempre faço nos outros. Aí, na parte oval, eu fiz igual eu faço no Ellen, tá? Na parte oval, eu pulei 3 pontos altos de base. E aqui a mesma coisa, 2 pontos altos, 1 ponto alto e 2 pontos altos. E assim foi a minha carreira todinha. E é claro que precisou de adaptações, tá bom? E como eu sempre falo, na verdade eu falava no outro canal, nesse eu acho que eu nunca falei, o crochê é feito de adaptações. Então, quando a gente finaliza uma peça, ou tá fazendo algum bico aí que a gente vê que não vai bater lá no final, necessariamente a gente não precisa desmanchar toda a carreira de argolas, ou que seja a primeira carreira aí de ponto, tipo assim, do bico, né, pra ser a base do bico. A gente só fazer as contagens certinhas, gente, de adaptação para que a peça não repuxe ou não embabade, tá bom? Então, agora eu vou tirar essa peça e colocar a passadeira. Prontinho, gente. E está assim, como vocês podem ver, dobrada ao meio aqui, para poder conseguir mostrar para vocês tudo certinho, tá? E olha a perfeição. Aqui vocês podem ver, né, só por aqui assim, que não tá embabadando, né, gente? E uma coisa que eu quero falar pra vocês, eu sempre observo uma peça que está embabadando ou não por aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Se eu ver que aqui, por exemplo, tá fazendo assim ou assim,
pode ter certeza que essa peça está embabadando, tá? Se tá reta aqui, ou meio que repuxando assim para um lado, fazendo assim, uma canoa aqui assim, é porque tá repuxando. Mas se tá reta é porque o caimento tá certinho. Eu sempre reparo isso, gente, nas minhas peças, tá? Então, é isso, tá bom? O caimento ficou excelente, excelente mesmo aí. Eu tô muito feliz com o resultado, que eu não precisei desmanchar esse bico, porque eu estava com medo, tá bom? Aqui na parte reta, eu já falei pra vocês, eu acho que eu falei nesse vídeo, se eu não falei, eu vou falar agora. Aqui, nessa argolinha, eu pulei 4 pontos altos de base. Olha, 1, 2, 3, 4. E aqui, nas argolas menores, 2 pontos altos, 3 pontos altos e 2 pontos altos. E assim foi toda a minha parte reta. Na parte oval, foi a mesma coisa do tapete menor. 3 pontos altos, 2 pontos altos, 1 ponto alto, 2 pontos altos. E foi assim que eu fiz, gente. E deixa eu colocar aqui as outras peças. Esse jogo ficou pesando um total de 2 quilos, 643 gramas, tá bom? Esse foi aí o material. Eu levei aproximadamente 17 horas, 16 horas e 40 minutos, tá? Mas pra fazer a contagem certinha das horas, eu coloquei 17 horas e pra mim super compensou. Eu não estou fazendo mais a minha precificação com base nas horas, mas das duas formas eu tô muito feliz com o resultado, tá bom? Então, eu cobrei da minha cliente, eu tinha cobrado 310, com a passadeira medindo 2,30, mas a passadeira ficou menor. Então, eu fiz pra ela a R$300, tá bom? Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Eu vou ficar muito feliz em saber a opinião de vocês, tá bom? Então, muito obrigada, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!